Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de número 1 a 11. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 11. Essa epístola é conhecida como uma das epístolas pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são as três epístolas pastorais que, equivocadamente, né, alguns dizem que elas foram escritas apenas para pastores, mas, na verdade, essas epístolas foram escritas para esses pastores e para as igrejas que eles cuidavam. No caso, Timóteo cuidava da igreja de Éfeso e Tito cuidava da igreja de Creta, mas eles eram pastores. Então a carta, ela, embora seja chamada de carta pastoral, ela é uma carta destinada a toda a igreja. Essa carta foi escrita faz um bocado de tempo. Ela foi escrita no ano 62 depois de Cristo. Então ela é bem antiga, mas extremamente contemporânea e atual. E eu diria que em nossa época, onde há tantas teologias e doutrinas estranhas surgindo, essa carta ela é essencial. Então nós vamos, meus irmãos, hoje focar aqui no capítulo 1, versículos 1 a 11. Mas antes de ler esse trecho, nós leremos o trecho em partes. Eu leio aqui para os irmãos o capítulo 3, o versículo 14 e 15. O apóstolo Paulo, ele explica o propósito dessa carta. Ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Ou seja, Paulo pretendia ir visitar Timóteo em Éfeso, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, o apóstolo Paulo está declarando aqui que o propósito, em manter Tiago lá em Éfeso era para que Timóteo, pudesse ordenar ali as coisas na igreja, para que os membros soubessem como deveria ser o procedimento na casa de Deus. Vamos orar. Senhor, nos abençoe com Tua palavra nesta manhã. É o que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele amava muito o jovem Timóteo. Ele encontrou o jovem Timóteo na segunda viagem missionária, quando ele passou pela cidade de Listra, por volta do ano 51 depois de Cristo. Paulo passou por aquela cidade, a atual Turquia, e ali ele se deparou com um jovem que foi muito bem educado pela sua mãe e pela sua avó na fé cristã. E ele ficou impressionado com esse jovem a ponto de decidir levá-lo consigo para as viagens missionárias. E Timóteo acompanhou Paulo em suas viagens. Foi o que podemos chamar de fiel escudeiro. Quando Paulo esteve preso lá na cidade de Roma, quem estava com ele? Timóteo. Só para os irmãos terem ideia, Paulo escreveu 13 cartas. Das 13 cartas, em 9 delas o apóstolo cita o jovem Timóteo. Então ele amava esse jovem e ele confiava muito nesse jovem. Paulo confiava tanto no jovem Timóteo que Timóteo se tornou assim um discípulo importantíssimo no ministério dele. Paulo permaneceu 3 anos na cidade de Éfeso. Ele plantou ali a igreja de Éfeso, estruturou a igreja de Éfeso, e quando ele estava para sair da igreja de Éfeso, quem estava com ele? Timóteo. E Paulo sabia que após a sua saída, alguns falsos mestres, algumas pessoas desavisadas iriam levantar doutrinas estranhas. E isso aconteceu. E ele deixa então Timóteo ali na cidade de Éfeso para cuidar da igreja. E ele parte para Macedônia. Então Timóteo foi, assim,
eu diria, um pastor auxiliar essencial no ministério de Paulo nesta época. Paulo parte então para Macedônia, ele escreve essa carta, e por meio dessa carta ele traz uma série de orientações ao jovem sobre como deveria ser o seu próprio procedimento na igreja, como ele deveria cuidar da igreja, zelar pela igreja, considerando principalmente que a igreja de Éfeso seria atacada por falsos ensinos. Essa igreja, irmãos, ela não era uma igreja como a nossa, assim, né? Uma grande igreja. Era uma igreja, vamos colocar assim, dividida, igreja casas, né? As igrejas eram pequenas igrejas que funcionavam nas casas. E essa carta, certamente, ela foi lida para esses irmãos ali na igreja de Éfeso. Pois bem, Paulo começa então com a sua saudação, e eu vou ler para os irmãos a saudação, e depois entraremos propriamente no conteúdo aqui do primeiro trecho que vai do capítulo 3 do versículo 3 ao versículo 11. Então, olha lá o que diz os versículos 1 e 2. Paulo inicia sua carta com a famosa saudação, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma coisa que nos chama a atenção nessa saudação é que Paulo, ele se apresenta como apóstolo. Obviamente, Timóteo sabia que ele era apóstolo, Timóteo acompanhou ele, mas ele está, de certa forma, testificando isso diante de toda a igreja. E, ao mesmo tempo, passando essa autoridade ao jovem Timóteo. E veja que interessante, ele se identifica como apóstolo, mas não um apóstolo ordenado por outros apóstolos. Ele também não foi um apóstolo ordenado pela igreja. Há muitos apóstolos em nosso país, né? Não sei quantos, milhares, mas são apóstolos que foram ordenados por outros apóstolos. Mas nós sabemos que na Escritura somente há esses apóstolos. Esses demais que se intitulam apóstolos são falsos apóstolos. Paulo, ele diz: eu sou apóstolo, não vocacionado, chamado, ordenado por outros apóstolos, mas eu sou apóstolo, escolhido, chamado, vocacionado, ordenado pelo próprio Deus. Ele usa uma expressão por mandato ou por mandamento de Deus. Deus a quem ele chama de Salvador, porque a obra da salvação idealizada por Deus e é aplicada por Deus por meio do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: eu sou apóstolo por mandato de Deus e de Cristo Jesus, que é a nossa esperança, porque de fato Cristo é a nossa esperança de que um dia ele voltará de forma gloriosa e poderosa para reinar. Então ele já se apresenta dizendo: eu sou apóstolo e recebi essa ordenação de Deus Pai e de Deus Filho. E com toda essa autoridade apostólica, ele escreve e identifica o jovem como filho na fé. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Paulo se encontrou com Timóteo em Listra, como eu coloquei, e ele cuidou de Timóteo, ele discipulou Timóteo. Timóteo se transforma em uma espécie de pupilo, ele foi tutelado por Paulo. E em outra carta, a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17, Paulo chama Timóteo de filho amado, fiel no Senhor. Ou seja, Paulo o tratava como um verdadeiro filho na fé, porque Paulo o discipulou, o treinou, o preparou, embora ele tivesse recebido excelente preparo espiritual também da parte de sua mãe e de sua vó. E assim finaliza sua saudação com a famosa declaração: graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, qual é o primeiro conteúdo, então, desse trecho, né, que vai dos versículos 3 a 11? O que nós encontramos nesse bloco, meus irmãos, que vai dos versículos 3 a 11? Nesse bloco, desse trecho, nós encontramos o quê? Encontramos uma advertência severa contra os falsos mestres. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo a Timóteo para que ele tome uma postura firme contra os falsos mestres e contra os falsos ensinos. Então,
Acompanhe comigo aí, versículos 3 e 4, a missão que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Qual foi a missão? Veja essa advertência. Ele diz assim no versículo 3: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Quando o apóstolo Paulo deixou, então, a cidade de Éfeso e foi para Macedônia, ele pediu a Timóteo que permanecesse em Éfeso e cuidasse da igreja, zelasse pela igreja, cuidasse do procedimento ali dos irmãos na igreja, e essa carta tem uma série de orientações muito apropriadas para a igreja nesse sentido, mas nesse trecho em especial, o apóstolo Paulo, ele diz que Timóteo, nessa ocasião, ele deveria advertir ou admoestar certas pessoas para que elas não ensinassem outra doutrina ou doutrina diferente da sã doutrina. É isso que ele diz aqui nesse versículo. Perceba, meus irmãos, que os falsos mestres, tanto naquela época quanto em nossa época, e eu poderia até abrir mais aqui, né? Os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos apóstolos, que estão aí presentes, né, em nossa sociedade, eles muitas vezes não negam, assim, categoricamente a doutrina bíblica. Às vezes eles pegam a Bíblia, eles manuseiam a Bíblia, eles citam até versículos da Bíblia, mas ao mesmo tempo acabam acrescentando algumas coisas à Escritura, ou distorcendo a Escritura, ou deturpando a Escritura, ou acabam criando doutrinas paralelas à Escritura. Aí você diz, nossa, parece verdade, mas tem alguma coisa estranha aí. Parece que esse ensino procede realmente do Senhor, mas tem alguns elementos que não estão assim fechando. E eles fazem isso com o propósito de atrair pessoas, enganar pessoas e enriquecer. No caso aqui dos falsos mestres da igreja de Éfeso, eles, ao invés de se comprometerem com a verdade da palavra de Deus, eles estavam ocupando a mente e gastando o tempo com fábulas e genealogias, é o que diz aí o versículo 4. Fábulas e genealogias sem fim. O que exatamente significa isso? Bom, alguns comentaristas dizem que as fábulas eram os mitos, as lendas, aquelas histórias fantasiosas, extraídas de livros apócrifos, histórias que falavam sobre a criação do mundo, sobre a presença de anjos nessa criação, eram histórias sem pé nem cabeça. E esses falsos mestres gostavam dessas histórias, eles gostavam dessas histórias. E as genealogias sem fim, provavelmente eram aquelas listas longas e intermináveis dos antepassados, que o falso mestre utilizava geralmente para comprovar a sua descendência. É como se ele dissesse, olha, eu estou aqui, mas se você for observar bem a minha genealogia, você vai perceber que lá está Davi, lá está Abraão, né? Moisés, tem homens importantes na minha genealogia, portanto vocês devem ouvir a minha voz, vocês devem prestar atenção ao meu ensino, o que eu falo é a verdade, porque eu venho assim de um bom pedigree, né? Tenho uma trajetória assim triunfante. Pois bem, essas coisas, meus irmãos, inúteis, estavam sendo ensinadas na igreja. E Timóteo, como pastor, sob a autoridade do apóstolo Paulo, ele precisava repreender essas pessoas, advertir essas pessoas. Ele precisava ordenar que essas pessoas se calassem. E ele deveria fazer isso por meio de exortação verbal, sabe? Chamar, repreender, advertir, admoestar. Por quê? Porque o falso ensino, ele produz discussões inúteis. O falso ensino produz disputas internas entre nós.
O falso ensino, ele gera divisão na igreja, e muitas igrejas se dividem por causa de heresias. E tudo isso, meus irmãos, vai contaminando a igreja, e a igreja deixa de ser útil no reino. Paulo diz aqui que essas coisas, elas deixam de promover o serviço de Deus na fé. Então veja, quando um líder religioso, um pastor, podemos dizer assim, ocupa a sua mensagem com inutilidades, quando ele ocupa o púlpito para ser um contador de histórias, para ser um contador de piadas, quando ele ocupa o púlpito para fazer uma espécie de stand-up e levar todo mundo assim à histeria, pois bem, quando ele age dessa forma, embora ele possa até atrair muitas pessoas, essa conduta que revela falta de compromisso com a verdade não promove a obra de Deus. Esse tipo de conduta, meus irmãos, faz com que a obra de Deus fique parada, estacionada. Isso não gera edificação. Quando um pastor, ele deixa de ser mordomo da verdade para ensinar coisas, invencionices, sabe, de sua própria cabeça, essa igreja, ela acabará desnutrida. Essa igreja se tornará uma igreja fraca, uma igreja inoperante. Podemos até dizer que será uma igreja muito cheia, muito grande, mas sem transformação, sem santidade, sem piedade. Não tem jeito, meus irmãos, quando uma igreja se afasta da sã doutrina, qual é o resultado? São as loucuras que temos visto aí fora. Quando uma igreja se afasta da sã doutrina ensinada por Cristo e pelos apóstolos, o resultado é o misticismo, o resultado é o pragmatismo. O resultado são essas teologias malucas, como a teologia da prosperidade. Quando o pastor deixa de ser mordomo fiel às experiências, ou experiencialismo, sabe? Aquela intuição espiritual, isso daí ganha força na igreja. E é isso que nós temos visto, infelizmente, no mundo gospel, né? O mundo gospel é isso que você encontra. É triste, mas às vezes você está ali, né, olhando a internet, olhando alguma rede social, e você fica impressionado, porque alguns pregadores têm imaginação fértil. Eles conseguem inventar coisas assim, absurdas. Alteram, literalmente, o conteúdo bíblico para atrair aqueles que são fracos espiritualmente, ou fracos no conhecimento da palavra de Deus. Inclusive, é muito crente presbiteriano, né, que dá ouvidos para isso. Né? Fala, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Fracos no conhecimento da palavra de Deus. Agora, por que Timóteo deveria advertir aqueles falsos mestres e ficar com a boa doutrina, ficar com a boa palavra? Por que a boa doutrina, a boa palavra, o bom ensino é tão importante? Veja aí o versículo 5. Versículo de número 5. Diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, o propósito dessa admoestação severa, vai lá, bate de frente, confronta, adverte. O propósito dessa admoestação, meus irmãos, que condena o falso ensino, que condena o falso profeta e que promove a boa doutrina, que promove o bom ensino, que honra o verdadeiro ensino, é o amor na igreja. Esse era o propósito final. Quando nós recebemos, irmãos, o ensino fiel da palavra de Deus, e esse ensino, né, ele é digerido, ele é aplicado em nosso coração, pela obra e poder do Espírito Santo de Deus, o resultado é o amor ao próximo e o amor a Deus. Então, veja, o falso ensino produz o quê? Produz divisão. O falso ensino promove a divisão, a desunião, a desordem, a discórdia. A igreja vira um caos, embora às vezes a igreja seja organizada, mas as pessoas internamente estão ali desordenadas.
caos interno, caos na alma, caos na mente. Mas a pura doutrina bíblica, ou seja, o ensino fiel da palavra de Deus, promove o amor. E Paulo ainda diz assim, esse amor é um amor que procede de um coração puro, de um coração lavado no sangue de Cristo, de uma consciência boa, uma consciência inculpável. Esse amor procede de uma fé sem fingimento. Por isso, meus irmãos, olha, nós devemos repelir. Tem gente que fala assim, não, eu gosto de ver. Tem algumas coisas que não são muito boas, pastor, mas eu gosto de assistir, eu gosto de ver. Tem umas heresias no meio, assim, tem umas coisas estranhas, mas eu tento separar, né? Eu vou ali tentando buscar e vão ouvindo uma série de pregadores e nós precisamos tomar muito cuidado. Existem bons mestres e péssimos mestres, mas o conselho, a orientação da palavra de Deus é, eu e você devemos repelir, afastar de nós, afastar da nossa casa, afastar da nossa família, afastar dos nossos filhos todo falso ensino, toda heresia. E ao mesmo tempo, meus irmãos, devemos assim mergulhar, eu diria, enfiarmos a nossa cabeça, a nossa alma, no estudo sério da palavra de Deus, porque é assim que conseguiremos viver em amor e comunhão. Faça isso. Se a mensagem do Senhor, que você lê na sua Bíblia diariamente, eu espero que todos estejam lendo a Bíblia diariamente, né? Não vou perguntar aqui também, né? Porque alguns podem ficar envergonhados aí. Mas veja, a mensagem que você lê na sua Bíblia diariamente, a mensagem que você ouve do púlpito dessa igreja, domingo de manhã, domingo à noite, na escola dominical, pois bem, se essa mensagem ela for recebida, for internalizada pela fé na sua alma, o resultado será um coração limpo, porque o nosso coração também é limpo pela palavra. O resultado será uma consciência inculpável, porque você vai desfrutar, né, dessa graça bendita que é a certeza do perdão que Deus te concede por meio de Jesus. Uma consciência saudável também para julgar as coisas. O auto-julgamento, né, que ocorre na consciência, e você vai desfrutar dessa fé sem fingimento, ou seja, uma fé não hipócrita, uma fé firmada, meus irmãos, na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós temos visto hoje? Nós temos visto hoje muitas pessoas perturbadas no meio evangélico, perturbadas na mente no meio evangélico. Alguns ficam tão perturbados, meus irmãos, que precisam ser internados. É verdade. Há muitas pessoas perturbadas na mente, perturbadas por conta de uma consciência culpada. Eu diria até pessoas que foram salvas por Jesus Cristo, mas que vivem debaixo de temor, como se a qualquer momento, por conta de um escorregão, pudessem perder a salvação, e elas ficam desesperadas. Aliás, eu tenho sido procurado por pessoas que estão vindo de fora com essas crises, com essas angústias. Pessoas perturbadas porque têm sido alimentadas com péssima doutrina, porque têm sido alimentadas com falso ensino. Então veja bem, você quer ter uma consciência tranquila, né, saudável, você quer ter uma fé firmada, assim, não fingida, fundamentada, porque é disso que procede o amor. Então eu encorajo você nessa manhã, eu e você, vamos, meus irmãos, amar a palavra, meditar na palavra, ouvir com toda atenção a sã doutrina, a exposição da sã doutrina. Porque veja, na medida em que você vai cavando a Escritura, é desse jeito que a glória de Deus é promovida. É desse jeito, meus irmãos, que buscamos o bem dos nossos irmãos. É dessa forma que edificamos uns aos outros. É assim que funciona. É assim que a gente começa a servir e fazer melhor a obra de Deus. O resultado do caos da nossa vida, na nossa alma, na nossa mente, às vezes na família, é fruto da ausência da voz do Senhor. É fruto da ausência do ensino sério da palavra do Senhor.
E tem muita gente que fala assim, eu estou indo buscar aqui, eu estou indo buscar ali, eu estou atrás disso, eu estou atrás daquilo, eu estou fazendo isso agora, e fica fazendo um monte de coisa, mas não gasta, não investe tempo no estudo sério da palavra de Deus. Talvez muitas crises na sua alma poderiam ser curadas se você voltasse para a palavra de Deus. Porque os falsos mestres não estão apenas dentro das igrejas, estão em outros lugares aí. Tem gente que gosta, tem que tomar muito cuidado. Veja o versículo 6 e 7, a consequência para quem se desvia da verdade. O apóstolo Paulo diz assim, desviando-se algumas pessoas destas coisas, ou seja, dessa boa consciência, dessa fé sem fingimento, desse amor. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Veja que, presta atenção, ele começa aí o versículo 6 dizendo, desviando-se algumas pessoas. A expressão algumas pessoas se refere àquelas pessoas do versículo 3. São os falsos mestres, né? Pessoas que estavam ali espalhando essas mentiras. Mas o interessante é que Paulo assim diz assim, desviando-se algumas pessoas destas coisas, tudo dá a entender que essas pessoas um dia seguiram a verdade. Essas pessoas amavam a verdade. Elas estavam interessadas na verdade, mas de repente elas se desviaram. Ela era um dos nossos, aí já não é mais. Sabe quando você fica surpreendido assim, nossa, fulano de tal agora está ensinando umas coisas estranhas. Aquele pastor famoso está ensinando umas coisas estranhas. Mas aquela igreja era assim, agora está acontecendo isso. Fala, nossa, o que está acontecendo? Alguns também que saem do nosso meio, presbiteriano. Aconteceu isso. Pessoas que seguiam a verdade, mas se desviaram da verdade porque foram seduzidas pelo erro. E aí Paulo diz que elas se desviaram do alvo, se desviaram do caminho. Eles se desviaram desse coração puro, dessa boa consciência. E eles se desviaram dessa fé sincera. E por estarem fora do caminho, diz Paulo que essas pessoas ficam tão assim azucrinadas, ficam tão confusas que eles se perderam em loquacidade frívola. Você sabe o que é loquacidade frívola? É conversa fiada. Loquacidade frívola, meus irmãos, são aquelas discussões inúteis, sabe? Que não te leva para lugar algum. Aqueles argumentos que não têm fim. Isso é loquacidade frívola. Loquacidade frívola são aquelas conversas fúteis. E é interessante isso também, porque muitos irmãos gostam desse tipo de coisa, né? Olha, há tanta discussão, eu diria inútil, improdutiva. Algumas são boas, mas há tanta discussão inútil, improdutiva, enfadonha, sem propósito, ocorrendo nas redes sociais, não é mesmo? Sabe aqueles assuntos que ficam indo e voltando, como que tem que ser, tal. Tem gente que fica discutindo isso, tipo discutindo parede preta, não é? A gente sabe, mas a parede tem que ser branca, nós sabemos disso. Mas tem pessoas que ficam discutindo isso, e vai e volta, e como que é, tal. É impressionante como os cristãos gostam de gastar tempo com novidades. Tem gente que parece que vive a caça, né? Não, agora aconteceu isso, aconteceu aquilo. É aquela pessoa atualíssima acerca de qualquer heresia que surge. Ele está lá, ele gosta de participar, ele se envolve, mas não gasta 10 minutos do dia para ler a palavra de Deus. Não investe no estudo da palavra de Deus, se torna mestre disso, mas não conhece a Bíblia. Então eu digo a você nessa manhã, por favor, não se distraia com estas coisas, ou com esses vídeos, ou com esses coaches aí, gospel, não se distraia com isso. Pastor, mas é tão legal, é tão doce, é tão bonitinho. Não gaste tempo com isso, com esse tipo de gente que promete um reino de riquezas terrenas aqui e agora apenas.
Esse tipo de gente fala, não, se você seguir o meu conselho e seguir o meu programa, fica tranquilo que você vai ser um homem de sucesso, você vai ser uma mulher de sucesso no meio evangélico. Irmãos, isso tudo é tolice, isso tudo é uma grande idiotice. Nós precisamos compreender que fomos criados para algo maior, fomos criados para algo mais sólido, duradouro, permanente. Nós fomos criados para o reino dos céus. Irmãos, a gente precisa se deleitar e mergulhar nesse plano maravilhoso e perfeito que Deus tem para a nossa vida. Ele enviou o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que morreu por nós. A gente tem que ocupar a nossa mente com estas coisas. E aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo ainda diz o seguinte, que eles são convictos de suas heresias, né? Sabe aquele tipo de gente arrogante e ignorante? Arrogante e ignorante. Fala assim, não, porque é assim que funciona, porque, né, o meu ensino é superior. Arrogante e ignorante. Diz assim o texto, verso 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas afirmações, declarações. É gente que queria ser mestre da lei. Fala, não, a gente aqui compreende a lei. Eles queriam aquele título, né, do rabino, o conhecedor. Quem está aqui é conhecedor da lei. Eles queriam aquela honra que os rabinos possuíam, sabe? Mas eles não conheciam coisíssima nenhuma acerca da lei. Mas ele falou, não, nós conhecemos a lei, vocês têm que nos ouvir, hein? Prestem atenção. Você quer ver uma coisa? Quando você encontrar alguém que é assim, que transparece arrogância, soberba, altivez em suas declarações, quando você conhecer alguém que se coloca acima dos outros, tipo, eu sou o pastor dos pastores, pastor das ovelhas eu não sou mais, porque eu subi um nível, agora eu estou acima do nível, agora eu sou o pastor dos pastores. Quando você conhecer alguém que é muito sutil nas suas palavras, que gosta de novidade, que gosta de frases de efeito, né? Que gosta daquelas tiradas assim, e que se apega a isso, fazendo ousadas afirmações, eu digo para você, cuidado, muito cuidado, porque você pode estar diante de um falso profeta, e talvez você está lá bebendo a largos sorvos, né? Tudo aquilo ali, e você não está se dando conta que isso não está fazendo bem para a sua alma. Então tome cuidado, tome muito cuidado. Os falsos mestres na igreja de Éfeso, e aqui a parte final, diz aqui o texto que eles se consideravam doutores da lei. Não, a gente entende, a gente compreende, né? Mas eles não compreendiam nada. Eles faziam ali uma miscelânea com aquelas fábulas, aquelas histórias, com as genealogias, misturava tudo isso com a lei, e aquilo ficava assim, algo atrativo. Sabe quando você está ali no YouTube e alguém começa a falar, você fala, nossa, que legal, que bacana isso, eu nunca ouvi isso daí. Nossa, nem Jesus falou isso, né? Nem Paulo, ninguém falou isso, mas você fica encantado, nossa, que bonito, pastor Edmar, estou lá há 10 anos, nunca falou sobre essa novidade para mim, do mundo gospel, e eu estou aqui agora recebendo de alguém que está do outro lado, né, do país, ou do outro lado do mundo, aí você fica encantado, fala tal, cuidado, muito cuidado. Talvez você está sendo pescado, né? Está sendo iludido pelo canto da sereia. Essas pessoas, quando você aperta elas, não sai nada, porque não conhecem nada de Bíblia, nada. E Paulo finaliza agora versículos 8 a 11, e aqui eu quero finalizar, e eu quero mostrar que Paulo, ele diz o seguinte, olha, esse povo se diz conhecedor da lei, mas eles não conhecem nada da lei. Agora eu vou apresentar para vocês qual é o uso correto da lei, e como a lei deve ser utilizada, porque veja, meus irmãos, a lei é boa, se você se utiliza dela de modo legítimo, mas se você se utiliza da lei de modo ilegítimo, ela se torna uma ruína na sua vida. Por exemplo, se você quer usar a lei para alcançar a salvação, se eu obedecer os 10 mandamentos, eu serei salvo. Aí você vai trazer um problema para a sua vida. Então veja o versículo 8. Olha lá. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então a lei é o quê?
Boa. Paulo, em outro trecho, escrevendo a sua carta aos Romanos, diz que a lei que é boa, diz que a lei é boa, é justa, é santa. Então a lei é o quê? É boa. A lei não é ruim. Ela é muito boa. Mas ele coloca assim: ela é boa se a utilizarmos de modo legítimo. E os teólogos reformados, eles dizem o seguinte, que a lei ela é usada de modo legítimo em 3 ocasiões. Em primeiro lugar, a lei é utilizada de modo legítimo quando ela aponta o nosso pecado. E nesse sentido, a lei tem esse propósito, ela funciona como um espelho. Ela é usada de modo legítimo porque quando ela tem esse propósito de revelar os nossos pecados, nos confrontar, apontar o nosso erro, apontar a nossa miséria e nos conduzir ao caminho da graça do Evangelho. Esse é o uso correto da lei. Sabe, você olha e fala assim: nossa, como eu sou feio! Você se sente mal, né? Aí essa lei, ela conduz você à graça do Evangelho, porque alguém morreu para pagar pela sua quebra da lei. A lei também é usada de modo legítimo, e quando eu falo lei aqui, vamos tentar pensar mais especificamente nos 10 mandamentos, ok? Mas a lei de Deus, que também é encontrada nos evangelhos. A lei de Deus, ela também explicita a vontade de Deus para a vida do seu povo. Veja, se você quer viver de modo piedoso e obediente, você precisa conhecer o quê? A lei. Deus nos deu a lei para que ela seja, obviamente, obedecida. E é uma grande bênção a lei. O texto que nós lemos hoje diz isso, né? A lei, ela é mais valiosa do que muitos tesouros, né? Ela é doce, é como mel. É uma grande bênção a lei, porque a lei, ela aponta qual é a vontade de Deus para a nossa vida, como devemos viver de modo piedoso a Ele. E em terceiro lugar, a lei serve também para reprimir os malfeitores. Veja bem, em toda a sociedade, não só uma sociedade cristã, em qualquer sociedade, meus irmãos, a lei dada por Deus, implantada inclusive no coração do homem, ela mantém o pecador no seu devido lugar. Então, a lei, ela reprime, ou ela segura a sociedade, é uma referência para a sociedade, independente da sociedade, a lei é uma grande bênção para a sociedade, porque ela ordena a sociedade e mantém a sociedade em ordem. Claro que o ser humano quebra a lei, sofre as consequências, mas a lei ajuda nesse sentido também. E por essas razões, a lei é excelente, quando utilizamos ela de modo legítimo. Os falsos mestres aqui não estavam usando de modo legítimo, porque eles estavam... O que eles diziam? Não, nós somos justos cumpridores da lei, nós estamos numa posição superior, e vocês também devem cumprir se vocês querem ser salvos. Mas esse não é o caminho. Agora veja o versículo 9, e eu vou ler para vocês aqui o versículo 9, na Nova Versão Internacional, ok? Nós temos a nossa versão, que é atualizada, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. O apóstolo Paulo, ele diz assim, no versículo 9 e 10, também sabemos que ela, a lei, não é feita para os justos, ou para aqueles que se consideram justos, aos seus próprios olhos, mas para os transgressores. A lei foi promulgada, ou anunciada oficialmente, publicada, para quem? Transgressor, insubordinado, ímpios, pecadores, profanos. A lei foi dada para quem? Para irreverente, para quem mata o pai e mata a mãe, que é parricida e matricida, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, aqui no caso é o adultério, para os homossexuais, é o que Paulo diz aqui, para os sequestradores, que no caso eram aquelas pessoas que ficavam comprando e vendendo pessoas, explorando pessoas, para os mentirosos e para os que juram falsamente. E por fim ele fala, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. É uma lista de pecados hediondos, repulsivos que ele lista aqui, não é? Pecados terríveis. Por exemplo, matar o pai, matar a mãe, pecados terríveis, pecados de ordem moral. Agora veja, essa lista, meus irmãos, é um resumo, é um extrato dos 10 mandamentos. Então veja, a lei é para pessoas que são justas? Bom, mas
Vamos pensar aqui. Os falsos mestres que estavam naquela igreja, eles se consideravam os justos, mas eles não eram. Não eram. Meus irmãos, os falsos mestres estavam desafiando tudo e todos, como eles fossem os guardiães da lei, como se eles fossem os obedientes, perfeitos da lei. Mas Paulo fala assim, mas a lei, ela não é para quem se considera justo. Lembra do que Jesus Cristo disse? Eu não vim chamar justos, mas o quê? Pecadores ao arrependimento. A lei, na verdade, meus irmãos, não é para quem pensa que é justo. Não. A lei, ela foi dada para esmagar pecadores. A lei, ela foi dada como um espelho para mostrar quem realmente nós somos. Eu diria que a lei é a primeira parte do Evangelho. As boas novas só são boas novas porque as boas novas são anunciadas num contexto de trevas, de pecado, de ruína, de fracasso, de falência. Você pode falar assim, pastor, mas essa lista terrível aqui, eu nunca cometi nenhum desses pecados. Paulo diz que não há um justo sequer, nenhum sequer. Todo mundo que está aqui nessa manhã é pecador. Se não caiu nesses pecados, caiu em algum outro, porque Paulo finaliza dizendo o quê? E a tudo que se opõe à sã doutrina. Você caiu em uma coisa, em outra você caiu. Todos nós somos o quê? Pecadores. Então a lei, meus irmãos, é para expor, condenar e esmagar o pecador e conduzi-lo à graça do Evangelho. É assim que ele encerra no versículo 11, e eu leio o último versículo, quando ele diz assim, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O que ele está dizendo é que, por definição, meus irmãos, a lei, ela é parte do Evangelho. A lei, ela está de acordo com o Evangelho. E se você perguntar, pastor, mas o que é o Evangelho? O Evangelho declara que o homem é pecador, que o homem não pode cumprir perfeitamente a lei de Deus, que o homem está no estado de tamanha profundidade em sua perdição espiritual que ele não pode remir a si mesmo. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, e ele veio em carne, ele se fez um de nós, e ele morreu por nós na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, e todo aquele que deposita a fé no Filho de Deus como único e suficiente Salvador, desfruta da vida eterna. Então, a primeira parte do Evangelho diz o quê? Você está perdido sem Cristo. E a segunda parte do Evangelho vai dizer o quê? Mas há uma esperança, porque alguém viveu por você, cumpriu a lei por você, morreu para pagar o peso do teu pecado na cruz. Esse é o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho glorioso do Deus bendito, do qual Paulo foi encarregado. E aqui então eu concluo dizendo o seguinte, o Evangelho ele é glorioso, porque o Evangelho ele não tributa glórias ao homem, o Evangelho tributa glória somente a quem? A Deus. O Evangelho nos coloca no devido lugar. Nós precisamos, irmãos, nessa manhã então, refletir um pouco acerca disso. Olha, às vezes a gente se ocupa com tantas coisas inúteis, fúteis, não é mesmo? Às vezes gasta tanto tempo ali, você sabe o que é isso, né? Para alguns é assim, para outros é assim, para outros é assim, né? A gente gasta tanto tempo com essas coisas tecnológicas, com essas redes, a gente mergulha nisso. Tem alguns que chegam a um absurdo e falam assim, agora eu vou ter o meu momento espiritual de devoção. Aí ele pega o celular, porque ele quer agora, né, ouvir algumas coisas assim. Irmãos, pegue o celular, se puder também a TV, se passar na janela, né? Jogue tudo fora. Claro, irmãos, não literalmente. Mas coloque tudo, se quiser também fazer literalmente, fica tranquilo que você não vai morrer não. Mas se afaste dessas coisas, em nome de Jesus, por amor da sua vida espiritual, da sua família, dos seus filhos. Se afaste dessas coisas. Há muitas falsas doutrinas e heresias
sendo incutidas na mente de cristãos despreparados, desavisados, que gastam enorme tempo com futilidades na internet. Então, gaste tempo lendo, meditando, conhecendo a Deus por meio da Escritura. O Espírito Santo de Deus, preste atenção, o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco por meio da Sagrada Escritura. Nós ouvimos Deus falar conosco, mas só fala com quem realmente está interessado. Então, gaste tempo nisso. Lembre-se que doutrina é importante. Quando eu falo doutrina, irmãos, é um ensino bíblico pregado por Cristo e pelos apóstolos. Guarde essa verdade no seu coração, invista tempo nisso, sabe? Para que o teu coração fique puro, tua consciência fique saudável, para que a tua fé esteja bem fundamentada, para que haja amor. Tudo, meus irmãos, que fazemos na igreja tem como objetivo exatamente isso: um coração puro, uma consciência boa e uma fé firmada em Cristo. Eu fico pensando, né? Às vezes esses falsos mestres ficam aí, falsos pastores, venha que você vai ter isso, você vai ter aquilo, e tudo vai ser resolvido. Isso é um chavão tão batido, não é mesmo? Mas do que adianta uma pessoa conquistar apenas as coisas terrenas, se não há salvação, se não foi transformada por Cristo? Olha, é tão triste. Pessoas que às vezes estão iludidas, sabe? Estão lá, e elas falam, não, Deus é comigo, porque eu comprei isso, eu comprei aquilo, Deus é comigo, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Quanta idiotice! Quanta idiotice! Se não há salvação, não adianta. Não adianta. Então, todas as vezes que o pastor sobe nesse púlpito, tem como propósito ver ovelhas mais fortes, mais santificadas, mais puras, comprometidas com o reino. Esse é o objetivo principal. Ovelhas que amem o Senhor e amem uns aos outros, e que amam umas às outras. E as demais coisas, disse Jesus o quê? É isso, né? Jesus já disse. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, abençoe, ó Deus, nessa manhã a nossa vida. Às vezes, Pai, gastamos tanto tempo com comentários inúteis, conversas inúteis, assistindo vídeos e programas inúteis que não acrescentam nada para a nossa alma. Mas a Tua palavra diz que devemos remir o tempo, aproveitar bem cada minuto da nossa vida. Ó Deus, desperta o Teu povo nessa manhã para que haja maior comprometimento com a verdade da Tua palavra, que haja mais amor pela Tua palavra, que de fato, ó Deus, possamos mergulhar na Sagrada Escritura e nos deleitarmos no conhecimento de Deus e ouvirmos a Tua voz, Pai, que fala conosco sempre. Abençoe o Teu povo também, guarde o Teu povo dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Ó Deus, que os nossos ouvidos estejam fechados para as heresias que circulam em muitos campos evangélicos, que sejamos fonte de bênção para outros. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.